Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai desmendar um tema que parece, assim, super técnico, mas que na verdade mudou a forma como a gente enxerga o valor e o risco de milhares de empresas. Exato. Tenta imaginar a seguinte cena: duas grandes redes de varejo, idênticas em tudo. Mesmo número de lojas, mesmos produtos, funcionários, tudo igual. Só que uma é dona de todos os seus imóveis e a outra aluga cada um deles. Certo. Antes, quando se olhava os balanços, a que alugava parecia muito mais leve, sabe? Menos endividada. Mas, será que essa comparação era justa? Olha, definitivamente não. Era como comparar, sei lá, maçãs com laranjas. A empresa que alugava tinha uma montanha de obrigações futuras com aluguéis. Só que essa dívida não aparecia claramente no balanço. Ficava meio escondida, né? Exatamente. Ficava lá nas entrelinhas, nas notas explicativas. E é justamente esse o problema que a norma brasileira de contabilidade, a NBC TG 06, veio para resolver. Então, a nossa missão hoje é essa: entender como essa norma, a que trata de arrendamentos, de aluguéis, trouxe essa dívida que era invisível para a luz do dia. Isso. A gente vai fazer uma análise a fundo dos pontos-chave dessa regra, que, é bom dizer, está alinhada com a norma internacional, a IFRS 16, e descobrir por que ela foi uma virada de jogo na contabilidade. Foi mesmo. Ela forçou todo mundo a reavaliar a saúde financeira das empresas. O objetivo principal foi aumentar a transparência e, claro, a comparabilidade. A ideia é que, no fim do dia, aquelas duas redes de varejo que você mencionou possam ser analisadas lado a lado, de uma forma muito mais honesta, mais realista. Certo, então vamos começar pelo começo, pelo básico. Para tudo isso fazer sentido, a gente precisa saber o que a norma realmente considera um arrendamento. Parece uma pergunta simples, mas a definição técnica aqui é o que destrava todo o resto. É o alicerce de tudo, né? De forma bem direta, a norma diz o seguinte: um contrato é ou contém um arrendamento se ele dá o direito de controlar o uso de um ativo específico por um período de tempo em troca de pagamento. Ok, então a palavra-chave aí, pelo que eu entendi, é controle. É a palavra que mudou tudo, exatamente. Mas controle, no dia a dia, essa palavra pode ter vários significados. O que significa controlar nesse contexto, no contexto contábil? Boa pergunta. A norma divide esse conceito em dois pilares bem claros. Para ter o controle, uma empresa precisa ter simultaneamente duas coisas. A primeira é o direito de ficar com praticamente todos os benefícios econômicos que o uso daquele ativo vai gerar. Uhum. E a segunda é o direito de direcionar o uso desse ativo. Ou seja, é a empresa que aluga que tem o poder de decidir como e para qual finalidade aquele bem vai ser usado. Ok, vamos tentar deixar isso mais palpável. Se eu alugo um carro para uma viagem de fim de semana, a locadora é a dona legal do carro, mas sou eu que decido se vou para a praia ou para a montanha. Exato. Qual rádio vou ouvir, se vou usar o ar-condicionado, sou eu que estou recebendo o benefício, o transporte e direcionando o uso. Isso se encaixa. Perfeitamente, é o exemplo clássico. A locadora pode até impor algumas restrições, tipo não pode levar o carro para fora do país. A norma chama isso de direitos de proteção, que servem para proteger o ativo dela. Certo. Mas essas restrições não tiram de você a direção fundamental do uso do carro naquele período. O volante está, literalmente, nas suas mãos. Então, do ponto de vista da norma, você tem o controle, e esse contrato é um arrendamento. Entendi. Então o foco não é em quem tem o documento de propriedade, mas em quem, na prática, está no comando do ativo e se beneficiando dele. Isso já é uma mudança de mentalidade. É a essência sobre a forma. Mas onde é que está a grande revolução que a gente falou no início? A revolução está no que acontece a seguir, especificamente para quem aluga, o arrendatário. É aqui que a foto financeira das empresas muda da água para o vinho. A NBCTG 06 basicamente acabou com aquela velha ideia de que um aluguel de longo prazo era só uma despesa mensal. Ah, é o ponto da dívida escondida. Isso. Voltando ao nosso exemplo da Varejo Brasil SA, que aluga suas 500 lojas. Antes, se ela tinha contratos de 10 anos para cada loja, essa obrigação gigantesca, essa dívida de uma década de aluguel, não aparecia no balanço dela. Exatamente. O pagamento entrava como despesa de aluguel no resultado do mês e pronto.
A dívida total ficava mencionada muitas vezes de forma genérica lá nas notas explicativas que, vamos combinar, nem todo mundo lê com a devida atenção. Verdade. Aí a nova norma disse, chega disso. Ela criou um modelo único para o arrendatário. A partir do momento em que o contrato começa, a empresa é obrigada a registrar duas coisas importantíssimas no balanço dela. E o que seriam essas duas coisas? Pensa como os dois lados da mesma moeda. De um lado, a empresa ganhou algo valioso, o direito de usar aquelas 500 lojas pelos próximos 10 anos. Isso é um ativo, que a norma chama de ativo de direito de uso. Ok, um ativo. Do outro lado, no mesmo instante, ela assumiu uma obrigação enorme, a de pagar o aluguel por esses 10 anos. Isso é um passivo, uma dívida, chamada de passivo de arrendamento. A norma simplesmente força a empresa a mostrar os dois lados da moeda no balanço desde o primeiro dia. Nossa, isso é gigante. Quer dizer que, da noite para o dia, a nossa Varejo Brasil passou a ter um balanço com muito mais ativos, mas também com uma dívida colossal que antes não estava ali tão explícita. Colossal. Os balanços de setores que dependem muito de aluguéis. Varejo, companhias aéreas, telecomunicações com as torres. Eles simplesmente incharam. A percepção de risco sobre essas empresas mudou completamente, porque agora o endividamento real delas ficou visível para todo mundo. Imagino que os indicadores financeiros foram para o espaço. Foram. O de endividamento sobre o patrimônio, por exemplo, piorou drasticamente para muitas delas. Mas isso não gera um trabalho administrativo absurdo? Quer dizer, a empresa vai ter que fazer todo esse cálculo complexo de trazer a valor presente os pagamentos futuros para o aluguel de uma cafeteira por um ano, ou para um notebook. Essa é uma preocupação muito válida. E a norma trouxe uma solução para isso, usando o bom senso. Ela criou duas válvulas de escape, sabe? Duas isenções que as empresas podem escolher usar para evitar essa complexidade em contratos menores. Ah, que bom. A primeira é para arrendamentos de curto prazo, definidos como aqueles com prazo de 12 meses ou menos. Ah, então o aluguel da cafeteira por um ano estaria fora. Estaria. Se a empresa optar pela isenção, ela simplesmente trata o aluguel como uma despesa, mês a mês, do jeito antigo, bem mais simples. E a segunda isenção? É para arrendamentos de ativos de baixo valor. E o que seria baixo valor? Isso não é meio subjetivo? É subjetivo, e a norma fez isso de propósito. Não quis cravar um número, tipo, até R$ 5.000. Porque o que é baixo valor para uma empresa gigante pode não ser para uma pequena. Mas ela nos dá exemplos para guiar o raciocínio. Coisas como tablets, computadores pessoais, pequenos móveis de escritório, telefones. Coisas do dia a dia. Exato. Para esses itens, a lógica é a mesma. Pode-se optar por registrar só como despesa, sem colocar nada no balanço. O foco da norma é nos contratos que são materialmente relevantes. Entendi. Então a grande mudança foi para quem aluga, que agora precisa mostrar quase tudo no balanço. Mas e quem está do outro lado da mesa? A empresa que é dona do bem e o cede em aluguel, o arrendador. A vida dela também virou de cabeça para baixo? Olha, o que é fascinante aqui é que para o arrendador a norma foi muito mais conservadora. A lógica antiga que foi abandonada para o arrendatário foi mantida para o arrendador. Ele ainda precisa classificar cada contrato em uma de duas categorias. Essa decisão é a mais crítica para ele. E quais são essas categorias? Imagino que o tratamento contábil seja bem diferente para cada uma. Completamente diferente. A primeira categoria é o arrendamento financeiro. Pensa nele como uma venda financiada disfarçada de aluguel. Uma venda disfarçada, ok. É quando o contrato, na sua essência, transfere para o arrendatário quase todos os riscos e benefícios de ser o dono do ativo. A segunda categoria é o arrendamento operacional, que é tudo o resto. É o aluguel mais tradicional, onde o arrendador continua com os principais riscos e benefícios da propriedade. Certo. E como uma empresa evita errar nessa classificação? Existe um critério objetivo, uma bala de prata que define se é financeiro ou é mais uma questão de julgamento? É mais uma questão de julgamento, de analisar a essência da transação e não só o que está escrito no título do contrato. Mas a norma nos dá uma lista de sinais, de indicadores fortes que geralmente apontam para um arrendamento financeiro. É como se a norma dissesse: olha, se você vê uma ou mais dessas coisas, desconfie que isso é na verdade uma venda. E que sinais são esses? São bem intuitivos. Por exemplo,
O contrato prevê que a propriedade do ativo passa para o arrendatário no fim do prazo. Se sim, é um forte sinal de arrendamento financeiro. Certo. Outro, o arrendatário tem a opção de comprar o ativo no final por um preço simbólico, tão baixo que é quase certo que ele vai exercer essa opção. Se a resposta for sim, a essência é de venda. Faz todo sentido. E se o prazo do contrato for muito longo? Esse é outro indicador clássico. Se a vida útil de um equipamento é de 10 anos e o contrato de aluguel é de 9 anos, na prática, quem está alugando vai consumir quase toda a vida econômica daquele bem. Aham. A transação se parece muito mais com uma compra. E um último sinal interessante é se o ativo for muito específico, quase feito sob medida para aquele arrendatário, de modo que só ele consegue usar sem fazer grandes adaptações. Entendi. Então, se for classificado como financeiro, o arrendador trata como uma venda, ele baixa o ativo do balanço e registra uma conta a receber. E se for operacional, ele mantém o ativo, continua depreciando. E vai reconhecendo a receita de aluguel todo mês. Exatamente essa lógica. A responsabilidade da análise criteriosa continua toda nas mãos do arrendador. Ok. Vamos para uma situação um pouco mais complexa, mas muito comum no mundo dos negócios, que é a operação de sale and leaseback, venda e retroarrendamento. Como isso funciona? Vamos lá. Imagine que a nossa Varejo Brasil é dono do seu principal centro de distribuição. Ela está precisando de dinheiro para expandir, mas não quer pegar um empréstimo no banco. Certo. Uma alternativa é ela vender esse centro de distribuição para um fundo de investimento imobiliário e, no mesmo dia, assinar um contrato de aluguel de longo prazo para continuar usando exatamente o mesmo imóvel. Ah, entendi. Ela faz caixa, mas continua usando o prédio. Exato. Ela transforma no ativo imobilizado em caixa, mas sem interromper a operação dela. Parece uma jogada financeira inteligente. Mas como a contabilidade enxerga isso? A norma deve ter regras bem específicas, né? Porque a transação é particular. Tem sim, e isso levanta uma questão fundamental que a norma nos obriga a responder. Essa transferência do imóvel foi de fato uma venda real ou foi só uma forma de pegar um empréstimo usando o imóvel como garantia? E como se descobre isso? Para saber a resposta, a norma de arrendamentos nos manda consultar a norma de reconhecimento de receita. É um trabalho em conjunto das normas. E dependendo da resposta, o tratamento contábil muda completamente, imagino. Da água para o vinho. Se a transação for considerada uma venda de verdade, ou seja, se o controle do centro de distribuição foi efetivamente transferido para o fundo, o tratamento é a Varejo Brasil vai reconhecer o caixa que entrou, baixar o imóvel antigo e registrar aquele ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento que a gente já comentou. Uhum. Ela também vai apurar um ganho ou perda, mas só sobre a parte dos direitos que ela de fato transferiu, não sobre o imóvel todo. E se não for considerada uma venda? Se por alguma cláusula do contrato a Varejo Brasil ainda retiver algum controle importante sobre o imóvel? Aí a contabilidade ignora a forma da transação e foca na essência. Se não foi uma venda, foi um financiamento. Nesse caso, a Varejo Brasil não dá baixa em nenhuma no seu centro de distribuição, ele continua lá no balanço dela. E o dinheiro que entrou? O dinheiro que ela recebeu do fundo é registrado como um passivo financeiro, uma dívida, um empréstimo. Na prática, foi como se ela tivesse hipotecado o imóvel. Isso mostra de novo a obsessão da norma pela essência econômica das coisas. É impressionante. Totalmente. E essa norma, ela é rígida ou consegue se adaptar a eventos inesperados do mundo real? Lembro que durante a pandemia, muitos shoppings deram descontos, isenções de aluguel para os lojistas. Isso deve ter gerado uma dor de cabeça contábil. Gerou, e foi um teste de fogo para a flexibilidade da norma. Numa situação normal, qualquer desconto não previsto em contrato seria uma modificação, o que exigiria que a empresa recalculasse todo o passivo de arrendamento. Um trabalho imenso. Nossa! Percebendo a crise, os órgãos normatizadores agiram rápido e criaram um expediente prático, uma simplificação temporária. Isso permitiu que as empresas, sob certas condições, contabilizassem esses descontos da pandemia de forma muito mais direta, geralmente como uma redução da despesa no período, sem toda aquela complexidade.
Foi um belo exemplo de pragmatismo. Certo. Então, depois de toda essa análise, vamos amarrar as pontas. Qual é a grande mensagem que fica? A primeira, para mim, é que tudo agora gira em torno do conceito de controle para definir o que é um arrendamento. Sem dúvida. A segunda, e a mais transformadora, é que para quem aluga, a regra é colocar no balanço. A era das dívidas de aluguel de longo prazo fora do balanço acabou. Isso trouxe uma transparência muito maior sobre o endividamento real das empresas. E, por fim, para quem é dono do bem e o aluga, a vida não ficou mais simples, né? A necessidade de julgar e classificar cada contrato como financeiro ou operacional continua sendo uma tarefa de enorme responsabilidade. Com impactos contábeis totalmente distintos. E se a gente conectar tudo isso ao cenário mais amplo, essa norma mudou o jogo para analistas e investidores. Lembra das nossas duas redes de varejo do início? Lembro. Agora, a Varejo Brasil, que aluga suas 500 lojas, vai mostrar no balanço dela um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento gigantescos. A comparação com a concorrente que é dona dos imóveis se tornou muito mais direta e justa. Acabou a distorção. Isso permite uma análise de risco e de retorno muito mais precisa. Perfeito. E para encerrar, como sempre a gente deixa uma reflexão. Vimos que a grande missão dessa norma é refletir a essência econômica de uma transação e não apenas a sua forma legal, o nome que está no contrato. Pensando nisso, em que outras áreas, seja nos negócios ou na vida pessoal, a forma como um acordo é apresentado pode estar escondendo a sua verdadeira essência? E quais são os riscos de não olharmos além das aparências?